que bom estarmos juntos todas as noites. Vocês já conhecem o nosso costume. Nós começamos, como sempre, indicando, algumas pessoas têm dado um falso testemunho, dizendo que nós estamos contra as testemunhas de Jeová e até perseguimos as testemunhas de Jeová, porque nós fazemos uma apresentação de fatos que são desconhecidos do público. Então, em primeiro lugar, eu gostaria sempre de lembrar que nós não temos nada contra as testemunhas de Jeová, somos uma associação cristã, assim como eles também são. O mesmo direito que eles têm de visitar a pessoa e ir lá pregar aquilo que eles creem, nós também temos o mesmo direito. Então, a religião, no Brasil, pelo menos, que o Estado é laico, qualquer um pode pregar as suas ideias, e agora cabe à pessoa julgar, não é? Então é por isso que é muito interessante que a gente deixe isso claro. Bom, nós vamos fazer uma análise de um trechinho do broadcast de setembro, hoje. Talvez a gente consiga fazer isso até nos 3 vídeos, não sei. Mas nesse aqui agora a gente vai fazer uma pequena análise da fala do Stephen Lett. E eu gostaria muito que você percebesse, a gente vai trabalhar a questão da neurolinguística, a gente vai trabalhar a questão de como as pessoas muitas vezes não conhecem aquilo que realmente ouvem, tudo isso e muito mais a partir de agora, tá bom? Vamos ouvir o Stephen Lett. Talvez você se pergunte, por que será que Jesus comparou as ovelhas com as boas pessoas que vão ganhar a vida eterna? Com certeza, por causa das ótimas características que as ovelhas têm. Elas andam em grupo, gostam de estar sempre juntas, não gostam de ficar sozinhas. E isso é bom, porque fora do rebanho e sem a proteção do pastor, elas correm perigo. Se um leão ou urso aparecer, a única coisa que ela pode fazer é... Mé. Tchau, tchau, ovelhinha. Outra característica é que as ovelhas costumam ser pacíficas, inofensivas, bem diferente dos cabritos. Eu e meu irmão gostávamos de brincar com os cabritos que meu avô tinha. Mas se a gente virasse as costas, sempre tinha um que vinha correndo e dava uma cabeçada na gente, sem nenhum motivo. É por causa dessas características que faz todo sentido comparar as ovelhas com pessoas boas. A característica que vamos destacar nesse discurso está aqui em João, capítulo 10, versículos 4 e 5. Depois de retirar todas as suas ovelhas, ele, ou seja, o pastor, vai à frente delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. De modo algum seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Bem, até aqui você já percebeu por onde esse caminho ele vai te levar. Então, em primeiro ponto, vejam que a ilustração muito bem feita, as ovelhas, elas querem estar juntas, vocês sabem muito bem que grande parte das pessoas pararam de ir ao Salão do Reino, durante esse momento da pandemia, não estão indo, está sendo feito um grande esforço. E é lógico que a credibilidade é tudo. Então, eu quero que você preste atenção que se o assunto ficasse apenas em ouvir a voz do pastor, que o pastor é Jesus e assim por diante, tudo bem. Mas eu quero que vocês notem para onde este assunto vai caminhar. Vocês vão perceber logo que isto vai chegar na liderança humana que eles abrogam para si. Presta bastante atenção. Vamos lá. Percebeu o que as ovelhas fazem? Elas só escutam a voz do pastor e rejeitam a voz de estranhos. Falando sobre essa característica, a Sentinela de 1º de setembro de 2004 disse assim: Um livro sobre terras bíblicas conta que um visitante certa vez afirmou que as ovelhas reconheciam seu pastor pela roupa que usava, não pela sua voz. Um pastor de ovelhas respondeu que era a voz que elas conheciam. Para provar isso,
trocou de roupa com o estranho. Trajando a roupa do pastor, o estranho chamou as ovelhas, mas elas não atenderam. Não conheceram a voz dele. No entanto, quando o pastor a chamou, embora estivesse disfarçado, as ovelhas foram imediatamente. Pare e pense. Como uma das ovelhas de Jeová, será que eu obedeço à voz de Jesus, o bom pastor, e rejeito a voz de estranhos? Vamos falar sobre isso. A primeira voz de um estranho foi a de Satanás. Bem, notem então, conforme eu disse, a voz de Jesus está onde? Bom, quando nós recorremos à Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 1, lá está escrito que Deus falou através dos profetas, mas ultimamente falou-nos através do Filho. E aí nós temos a palavra de Deus disposta onde Jesus Cristo trata com cada pessoa. Sempre temos dito isso, que ele trata com pessoas e não com organizações. Mas percebam a engenhosidade da fala. O primeiro estranho, que segundo ele, Eva ouviu, foi Satanás. Percebam o caminho que essa construção de pensamento vai levar. Os gatilhos mentais que vão sendo formados na sua cabeça, né? Ou seja, é por isso que é muito importante, pessoal, quando a gente fala sobre gatilhos mentais formados pela organização, são esses momentos que você precisa verificar. Vamos continuar ouvindo. Igual a um fantoche, ele fez a serpente falar. Mas as palavras eram de Satanás. Satanás usou sua voz para difamar Jeová e enganar Eva. Hoje, Satanás engana as pessoas usando outros fantoches, não serpentes, mas sim humanos, para transmitir sua voz. E os humanos fazem isso, muitas vezes, sem perceber. Agora eu quero que vocês notem como é interessante que, inclusive, as mensagens e as imagens, elas são subliminares para que as pessoas elas possam ter na sua mente que elas podem estar ouvindo a voz de Satanás. Vamos prestar atenção nas imagens primeiro. O que é que nós temos aí nas imagens? Olha só que interessante. Então nós temos acima das pessoas, né, Satanás, né, como que manipulando as pessoas. E agora vejam só que interessante. Nós temos ali o que nós podemos retratar como um pastor que está pregando, uma outra pessoa que está ali ajoelhada orando. Nós temos do lado de cá o pessoal mais ou menos que aparentemente é da religião hindu, meditando. Então vejam que, segundo eles, né, Satanás usa pessoas para fazerem as testemunhas de Jeová ouvir outra voz. Esse é o pensamento que está claro para a gente aí. Então vamos prosseguir para ver onde que ele vai chegar nesse pensamento. Presta bastante atenção junto comigo. Vamos falar agora sobre 3 exemplos de coisas que nosso bom pastor nos orienta, mas que Satanás e seus fantoches nos dizem o contrário. Precisamos ser vigilantes para escutar a voz correta. O primeiro exemplo é o que o nosso bom pastor nos diz em Mateus 24, 45 a 47. Quem é realmente o escravo fiel e prudente a quem o seu senhor encarregou dos seus domésticos para lhes dar o alimento no tempo apropriado? Feliz aquele escravo, se o seu senhor, quando vier, o encontrar fazendo isso. Digo a verdade a vocês, ele o encarregará de todos os seus bens. Agora sim. Agora começa a condução neurolinguística para se autoapresentarem como substitutos de Jesus.
É isso que eu quero que vocês prestem atenção agora. Vejam, o texto bíblico é usado para indicar a autoridade. Depois que o texto bíblico é usado, ele vai trazer a explicação do que ele está pensando. Vamos ouvir a explicação. Nós sabemos que o Mestre Jesus encontrou o escravo fiel e prudente, alimentando as pessoas de coração sincero em 1919, e que Jesus, no futuro, o encarregará de todos os seus bens. O que isso nos ensina? Fica claro que Jesus confia totalmente no escravo fiel e prudente. E todos nós, até nós que somos membros do corpo governante, devemos fazer isso. Bom, olha só a pretensão humana para induzir outros a estarem debaixo do seu poder e autoridade. Segundo eles, Jesus designou o escravo fiel e discreto em 1919 e Jesus confia plenamente no escravo. Agora você imagine, se você fosse o rei e você tem um escravo, e aí esse escravo ele começa, muitas vezes, a falar, né, para outros escravos que o rei não dá alimento espiritual perfeito, que o rei não prometeu comida boa. Já parou para pensar nisso? O escravo falando mal do rei. Foi exatamente isso que eles fizeram na Sentinela de Fevereiro de 2017, lá na página 23, né, como Jeová guia seu povo. Ali no parágrafo 12, é muito clara a declaração deles de que Jesus não prometeu alimento espiritual perfeito. Então fica uma pergunta: se não dá para confiar nem em Jesus, né? Porque segundo eles, Jesus não prometeu alimento espiritual perfeito. Como é que você vai confiar em um grupo de homens que ainda dizem que Jesus confia plenamente neles? Ou seja, você percebeu a inversão de valores? De acordo com a Sentinela, Jesus não prometeu alimento espiritual perfeito. Então nem eles confiam no próprio Jesus em prover o alimento. Mas Jesus confia plenamente neles. Não, você não ouviu errado não. É exatamente isso. Vamos prosseguir. E o que a voz de estranhos fala sobre esse assunto? Não confie no escravo fiel. Ele vai enganar você. E de quem são as vozes que mais promovem essa mensagem? Apóstatas. Hebreus 13:9 diz que essas falsas mensagens são ensinamentos estranhos. Dá para ver que são ensinamentos estranhos. Alguns exemplos desses ensinos estranhos são que o escravo fiel protege pedófilos ou que usa os donativos dos irmãos para viver uma vida de luxo. Todas essas são mentiras descaradas. Atos 20:30 diz que os apóstatas falam coisas deturpadas. Eles fazem isso para afastar as ovelhas de Deus e ganhar mais seguidores. Olha só que interessante, pessoal. Vocês perceberam e vocês têm acompanhado, as notícias estão aí, não são apóstatas que dizem. Por exemplo, eu vou tratar dessa questão onde ele diz que os apóstatas dizem que o escravo protege esse grupo de pessoas que mexe com os pequenos. Bom, vamos lá então. Vamos trabalhar, vamos ver se o escravo protege ou não. A partir do momento que você requer 2 testemunhas de uma criança, você está protegendo aquele adulto ou não? Porque a criança não vai ter 2 testemunhas. A criança não vai sair, por exemplo, e dizer assim: olha, eles estão indo me estuprar, alguém pode me arrumar 2 testemunhas para depois o escravo me ajudar? É isso que eles vão fazer? Não. Então por quê? Se eles realmente não protegessem, a primeira coisa era abolir a regra das 2 testemunhas. Então não tem como. Não tem como. Palavras são muito bonitas, mas a vivência é uma outra. E vejam o olhar de ódio que ele tem quando ele fala dos
apóstatas, não é? Segundo eles, os apóstatas são todos aqueles que não concordam com o pensamento deles e da própria organização. E aí ele ainda usa o texto de Atos, diz que os, abre aspas, apóstatas falam coisas deturpadas. Para quê? Para afastar os irmãos e atrair a si os discípulos. Agora eu pergunto para você, quem é que está interessado em atrair testemunha de Jeová para que testemunha de Jeová siga-o? Porque, por exemplo, eu não tenho interesse nenhum nisso aí. O único que tem interesse em afastar as testemunhas de Jeová de lá para que elas possam segui-lo se chama Jesus. Ele sim, ele tem interesse, porque eles sabem que essas pessoas estão sendo enganadas pelo homem. Vamos prosseguir. Deturpado é algo diferente ou distorcido. Os apóstatas têm o costume de deixar de lado detalhes importantes, tirar as coisas do contexto ou, de alguma maneira, transformar uma verdade em uma mentira ou dar apenas informações incompletas. 2 Pedro 2,3 diz: eles explorarão vocês com palavras enganosas. Algo enganoso é feito com a intenção de parecer com o original. Por exemplo, dinheiro falsificado. Parece de verdade, mas é falso e não tem valor. Se o aceitarmos, perderemos dinheiro. E se nós aceitarmos as palavras enganosas dos apóstatas, nós perderemos a vida. Os apóstatas não têm absolutamente nada de valor para nos oferecer. Já pensou precisar de uma visita de pastoreio amorosa e ir pedir uma para os apóstatas? Além disso, precisamos ter muito cuidado com tudo que aparece na mídia sobre a organização de Jeová. A mídia costuma ser influenciada por preconceito, ódio. Bem, de acordo com ele agora, os apóstatas, eles não têm nada para oferecer. Já pensou você ter uma visita de pastoreio de um apóstata? Já parou para pensar nisso? Porque as visitas de pastoreio deles são tão amorosas. E agora você terá a visita de um apóstata. Agora, notem só que interessante. Agora, depois de atacar as pessoas que saíram de lá, porque Jesus disse que aquele escravo mau, ele passaria a atacar os seus co-escravos e a comer e a beber com os bêbados. Jesus disse que o escravo faria isso. Então, esse tipo de escravo, depois que ele ataca agora, né, pessoas que de lá saíram porque não concordam com a maneira como eles agem, agora eles atacam essas pessoas. E agora notem que interessante, ele vai atacar a mídia. Isso mesmo, ele vai atacar a mídia, presta atenção. E interesses financeiros. É muito comum vermos notícias falsas ou exageradas. Por exemplo, num país europeu, muitos ficaram indignados por causa de uma notícia que disse que uma testemunha de Jeová tinha morrido por recusar uma transfusão de sangue. Esses foram todos os fatos? Não. A paciente recusou transfusão de sangue por motivos religiosos, mas ela concordou em fazer um tratamento que não usasse o sangue. Isso podia ter sido feito rapidamente e ela não teria morrido. Mas, sem nenhum motivo, o hospital demorou muito para resolver o assunto e ela faleceu. Só que a notícia não contou esses detalhes. É claro que nós não vamos duvidar de todas as notícias que nós vemos, mas devemos tomar cuidado. 1 João 5,19 diz: o mundo inteiro está no poder do maligno. Agora, vamos ver um segundo exemplo da voz de nosso bom pastor, Jesus. Em Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28, Jesus disse:
Vocês ouviram que se disse: não cometa adultério. Mas eu lhes digo que todo aquele que persiste em olhar para uma mulher a ponto de sentir paixão por ela, já cometeu no coração adultério com ela. Nosso bom pastor nos diz para evitar a imoralidade sexual e também fugir de qualquer coisa que possa nos levar a isso, como os pensamentos imorais. E em Mateus 19:9, o bom pastor nos diz: eu lhes digo que quem se divorcia da sua esposa, a não ser por causa de imoralidade sexual, e se casa com outra, comete adultério. Jesus deixa claro que, aos olhos de Deus, o único motivo válido para se divorciar e casar de novo é se o marido ou a esposa cometer imoralidade sexual. Mas o que a voz de estranhos do mundo de Satanás nos diz sobre o divórcio, adultério e outras formas de imoralidade sexual? Sem problemas. A escolha é sua. Você é livre para fazer o que quiser. Na verdade, para fazer a imoralidade sexual parecer mais inocente, as palavras são mudadas. Algo pervertido como homossexualismo é chamado estilo de vida alternativo. Alguns dizem que isso é normal, assim como alguém que é canhoto. Pornografia é chamada de diversão para adultos. Alguém que trai o seu marido ou trai a sua esposa só diz que está tendo um caso. Muitos acham que não é preciso se casar. Eles dizem que não tem nada de errado viver juntos sem se casar. Na TV, na internet e em outros lugares, coisas ruins aparecem como sendo boas. Por exemplo, imagine um filme que conta a história de uma mulher que tem um marido que maltrata ela. Você passa a gostar dela e quer que ela seja feliz. Daí, um homem bonito começa a trabalhar com ela. E ele trata ela muito bem. Eles se sentem atraídos. E aquele romance que surge entre eles parece algo bom. E uma música romântica no fundo te convence que aquilo não é errado. É fácil continuar assistindo e torcer para ela largar o marido e fugir com o colega de trabalho. E normalmente é isso que acontece. Bom, agora ele passa a colocar um despistador, né, para dizer que a voz de estranhos não se refere apenas a apóstatas. Passa a falar sobre diversões, sobre relacionamentos, mas também demonstra a sua homofobia, que é algo característico nos membros do corpo governante. Aliás, esse senhor, para quem não sabe, ele tem um sobrinho que suicidou-se há algum tempo atrás, porque foi descoberto que ele era homossexual, né? Isso daí, inclusive, tem um vídeo meu que eu já retratei sobre este assunto. Aí agora notem que interessante, eles dizem que a pessoa diz que ser homossexual é um estilo de vida. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus. A Bíblia está aí para ser seguida. Agora note, nós não podemos de maneira nenhuma fazer o que esse senhor está fazendo, que é tentar colocar uma comunidade inteira com uma visão negativa sobre o comportamento sexual de outrem escolhido por ele próprio. Nós não temos nada a ver com as escolhas sexuais das pessoas. Aí depois, para não ficar tão ruim, ele traz agora a ideia sobre a questão do filme romântico e assim por diante. Tudo isso são distrações para que você possa dizer, olha, tá vendo? É verdade. Aquilo que ele disse antes sobre os apóstatas é tão verdade quanto a questão do adultério, é tão verdade quanto a questão do homossexualismo. E é mesmo, eu já assisti um filme assim.
Perceba como a neurolinguística vai tratando. E as pessoas, elas vão simplesmente se enganando. Porque ele começa a colocar o, abre aspas, apóstata, dentro da mesma posição de alguém que é homossexual, segundo ele, de alguém que é adúltero, de alguém que é fornicador, e assim sucessivamente. Esta é a ideia colocada por ele. Agora eu pergunto a você, você concorda com esse tipo de pensamento? Nós não estamos aqui validando comportamentos sexuais. Nós não estamos fazendo isso. Nós conhecemos muito bem o que a palavra de Deus nos ensina. Mas nós não podemos destilar ódio ou preconceito para com a pessoa devido à forma como ela escolheu viver. Bom, você está gostando desse material? Poxa, Anselmo, estou gostando, super legal. Então eu quero aproveitar e convidar você para conhecer aí, né, a nossa livraria. Roda a vinheta, Valdecir. Legal. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre uma grande nuvem de testemunhas. Por que que esse material é interessante? Segundo esse senhor, ele disse que, abre aspas, os apóstatas, eles contam as coisas pela metade, eles distorcem. Nós temos sido um exemplo aqui em apresentar texto e contexto de tudo o que eles escreveram e escrevem. Então não existe esta ideia de que apóstata está falando as coisas fora do contexto. Não! O e-book, Uma Grande Nuvem de Testemunhas, vai ajudar você a compreender perfeitamente este assunto. No e-book, Uma Grande Nuvem de Testemunhas, você vai entender como é que as coisas realmente ocorrem no sentido de compreender o que a organização escreveu. São mais de 150 anos de história, pessoal. São mais de 150 anos de história. Muito bem pesquisado. Vale a pena. Você vai ver que não tem nada de apostasia. O que tem é história que você desconhece. Tá bom? Eu também quero lembrar, olha aí, tá R$ 129, um preço muito bom, e você pode adquiri-lo já. Exatamente. Livraria edsonreis.com, que eu tenho certeza que vai dar certinho para você adquirir esse material. E eu também quero lembrar a vocês sobre o nosso site despertarparavida.org. O site despertarparavida.org, você poderá associar-se. Olha só que interessante. Aqui nós temos, né, uma aba onde você poderá associar-se clicando nela. Você vai deixar simplesmente aí o seu nome e o seu telefone. E aí um dos nossos consultores vai entrar em contato com você. Tenho certeza que vai ser muito importante, né? E você vai conhecer como a associação funciona. Vai ser muito legal, tá bom? Despertarparavida.org, né? Se você precisa de uma ajuda, de um atendimento pastoral, nós temos uma aba aí ao lado também que poderá te ajudar, tá bom? Bom, pessoal, olha só que coisa interessante. A gente vai ficando por aqui, né? Nós vamos ficando por aqui agora, porque nós já apresentamos aqui a parte do broadcasting, relembrando, né, que novamente o corpo governante não se priva em atacar os apóstatas, segundo eles, pessoas que não pensam como eles, e colocar essas pessoas no mesmo nível para confundir a cabeça dos outros, né? Fazendo uma discriminação, né? Orientando
as pessoas a olharem para o modo de vida dos outros, que cada um cuida da sua própria vida, não é? Ao passo que nós cuidamos da nossa. Não é? Nós cuidamos da nossa. Isso é muito importante, porque vai aparecer gente aí dizendo assim, ó, tá vendo? Olha aí, ó, abre aspas, os apóstatas, eles apoiam isso, eles apoiam aquilo. Pessoal, ninguém está apoiando nada. O que eu estou mostrando para vocês é exatamente aquilo que ele está fazendo. Ele está tentando criar uma confusão para colocar todo mundo no mesmo nível, porque, segundo eles, ser homossexual, né, ou muitas vezes a pessoa se separar-se. Inclusive, eles mudaram a regra da separação há pouco tempo. Eles próprios fizeram isso na revista Sentinela. Veio como nova luz, pessoal. Então, percebam, o número de divórcios tem aumentado dentro da organização, desde que eles colocaram a nova luz. Agora resta simplesmente eles tentarem criar uma confusão dentro da cabeça das pessoas e criarem estes gatilhos para que você, quando observar alguém falando sobre a organização, você logo relacione essas pessoas com este ou com aquele grupo, né? É a velha técnica do dividindo que se governa. Deus abençoe vocês, um grande abraço, estejam todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, e eu volto a lembrar, cada um prestará conta de si mesmo a Deus, né? Não precisa de uma organização religiosa ficar apontando o dedo para ninguém. Vamos continuar ensinando o que Jesus ensinou, que a gente ganha mais. Grande abraço, a gente volta já já com outro vídeo.